Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, eu sou autora do blog Dica Pra Hoje e hoje a gente vai conversar sobre inteligência emocional. Você sabe o que é? Sabe se você tem? Assiste o vídeo até o final para você descobrir. Bom, por muito tempo o que determinava se uma pessoa era inteligente era o QI. Sabe, quando você faz teste para você saber o quão inteligente você é nas matérias, português, matemática, notas de prova, isso é o que determinava se uma pessoa era inteligente. Hoje em dia a gente tem um outro lado da pesquisa, que é a inteligência social. E a inteligência emocional faz parte da inteligência social, porque descobriram que não adianta a pessoa ser extremamente inteligente em questão de nota e não saber lidar com as suas emoções. Então agora tem se falado muito sobre o assunto inteligência emocional. O David Goleman que trouxe à tona esse tema e tem sido discutido por várias pessoas, já tem livros a respeito disso, e as empresas também têm adotado agora essa nova forma de avaliar um candidato. Então, uma pessoa com inteligência emocional é aquela que conhece as suas emoções e sabe lidar com elas em diferentes situações. Imagina que a inteligência emocional é como se fosse uma mexerica. Cada gominho faz parte da mexerica. Eu não posso só pegar um gomo e falar, isso é uma mexerica. Não, o todo é. Então, a inteligência emocional tem vários gominhos. Para ser mais específico, tem 5 gominhos. O primeiro é o autoconhecimento. O autoconhecimento ligado às emoções é o quanto você se conhece, o quanto você sabe como você vai reagir em determinadas situações. Tem situações que a gente já se conhece tão bem, por exemplo, eu já sei que em determinado momento, conversando sobre tal assunto, eu vou me estressar. Eu já sei que conversando sobre determinado assunto eu vou chorar. Eu sei que se eu estiver num ambiente de tal jeito eu vou perder o controle. Eu sei que se eu estiver num ambiente de outro jeito eu vou acabar brigando. Então esse é o autoconhecimento emocional. É quando você sabe quais emoções você tem em determinadas situações. O segundo gominho da inteligência emocional é o autocontrole. O autocontrole das suas emoções. Bom, você já tem o autoconhecimento, então você já sabe que em determinados momentos, em determinadas situações, você vai chorar, ou você vai ficar bravo, você vai brigar, você vai ficar sentimental. Então, já que você já sabe como você naturalmente agiria, esse autocontrole vai te ajudar a não sentir aquilo ou não demonstrar aquela emoção. Então, se eu sei que em determinados momentos eu choro com facilidade, se eu recebo um feedback negativo, eu choro, ou se alguém fala alguma coisa que eu não gostei, eu já fico jururu, eu já sei que eu sou assim, então o que eu tenho que fazer? Nesses momentos, não é que eu vou deixar de sentir, eu sinto, mas eu não demonstro. Isso vem um pouco com a maturidade. Tem gente que já tem inteligência emocional, que não quer dizer frieza, entende? Não quer dizer que a pessoa não sente, ela sente, mas ela não deixa prejudicar o momento. Então, às vezes seu chefe veio te falar uma coisa meio ruim e você começa a chorar, começa a gritar, começa a brigar, leva pro lado pessoal. Não. Quando você tem inteligência emocional, você tem o autocontrole. Então, você interioriza aquilo, depois você reflete sobre o assunto, consegue ver de uma forma mais fria o raciocínio mais lógico se aquilo é verdade ou não e gerar uma atitude de mudança. Então o autocontrole, ele depende do autoconhecimento e é por isso que eu sempre falo pra vocês que é importante a gente buscar o autoconhecimento, pra gente saber como que a gente age em diferentes situações. O terceiro gominho da nossa mexerica da inteligência emocional é a motivação. Eu sei que tem gente que se você pesquisar na internet, você vai encontrar como automotivação. Mas algo muito interessante que eu escutei de um dos vice-presidentes da minha empresa é que motivação já é algo que vem do interior. Eu não consigo motivar alguém. A minha empresa não consegue me motivar, o meu chefe não consegue me motivar, os meus amigos não conseguem me motivar. Eles me estimulam, eles me dão estímulos que aí eu consigo fazer coisas que eles querem que eu faça ou eu consigo sair de uma situação ruim. Mas a motivação, ela vem de dentro. Então, essa capacidade que você tem, ainda que você não esteja se sentindo bem, ainda que você esteja se sentindo desmerecido ou que não tenha reconhecimento, se sentindo para baixo, se sentindo triste, sentindo com raiva, você tem uma motivação
tão grande que você consegue lidar com as situações sem prejudicar o entorno, sem trazer um clima chato, sem se prejudicar, sem deixar a emoção aflorar e tomar conta de tudo. Então você precisa sempre ter o porquê. Por que você está indo para o seu trabalho? Por que você escolheu essa empresa? Por que você continua nessa empresa? Por que você está nesse relacionamento? Por que você lida assim com pessoas em determinadas situações? Você sempre tem que ter a motivação. Poxa, eu sei que a minha motivação é crescer dentro da empresa, então isso vai me fazer engolir sapo, isso vai fazer eu sorrir quando eu não quero sorrir, isso vai me fazer aceitar condições que eu não acho justo, mas eu tenho que relevar, deixar passar, não coisas erradas, gente. Eu tô falando assim, a gente sabe que clima empresarial é complicado. Ou então, a minha motivação, quero ficar tanto com a pessoa, eu gosto tanto dela, que, poxa, eu vou relevar isso aqui. Eu vou abrir mão dessa vez. A sua motivação é o que vai te fazer continuar nos momentos que você quiser desistir. O quarto gominho da nossa mexerica da inteligência emocional é a empatia. Essa palavra tá na moda, todo mundo fala em empatia, mas a verdade é que poucas pessoas tentam colocar isso em prática. Empatia é você se colocar no lugar do outro, mas é de verdade, gente. Assim como você tem o autoconhecimento, você sabe como você lida com essas situações, nem todo mundo é assim. Então você se coloca no lugar do outro, você sente o que o outro sente. Por mais que tenha feito a maior cagada do mundo, você sabe como é estar na situação daquela pessoa. Ou se você não sabe, você imagina, poxa, ela fez uma besteira, todo mundo tá apontando o dedo, não sou eu que vou apontar também. Poxa, quer conversar sobre isso? Depois, quando você quiser refletir formas de fazer diferente, a gente pode conversar, ou simplesmente ficar calado. A empatia, ela não vem só de você falar, de você dar ideias, dar conselho, dar apoio, mas também de silenciar. Você sentir o que o outro sente, é necessário às vezes também recuar. E o quinto e último gominho da nossa mexerica de inteligência emocional é o relacionamento interpessoal. Tem gente que tem muito mais facilidade em fazer tarefas, que ama, por exemplo, ficar num escritório fechado, com o computador, digitando o dia inteiro, cumprindo. Agora, se for jogado numa reunião, se for jogado num grupo de pessoas, a pessoa treme na base, não sabe lidar, tem dificuldade, não gosta de conversar, não gosta de ficar ouvindo pessoas, a pessoa tem esse jeito. A gente respeita, mas não tem como a gente crescer como pessoa se a gente não lidar com pessoas. Quanto menos a gente lida com pessoas, mais frio a gente fica e menos a gente conhece os nossos sentimentos e menos a gente cresce no relacionamento interpessoal. Então é importante que você saiba lidar com pessoas ainda que você não goste ou ainda que você tenha dificuldades. As pessoas, elas são lixas umas das outras. Sabe quando você fala que droga, essa pessoa fala demais, mas ela tá te lixando. O que é lixar? Tá te polindo. Você tem que acostumar com aquilo até chegar um dia que outra pessoa vai falar, nossa, fulana fala muito, né? E você fala, eu lembro que eu também achava isso, aí eu não sei se a pessoa mudou, na verdade você aprendeu a lidar com isso. Ou então, nossa, outra pessoa é cheia do mimimi. Você vai crescer com aquilo, você vai aprender a lidar com aquela pessoa de forma a não gerar conflitos. E aí com o tempo você vai perceber, nossa, eu tô conseguindo lidar melhor com essa pessoa. Não sei se você já viveu isso, acontece muito comigo. Várias vezes eu percebo que eu aprendi a lidar com determinada pessoa ou com determinada situação. Confesso pra vocês que eu não domino tudo isso. Cada gominho é muito difícil, não é uma questão de maturidade que vem com a idade. Eu acredito que isso é muito mais uma maturidade que vem com circunstâncias da vida. Quanto mais lixado, mais polido você mais refinado você fica em relação às suas emoções. E nem todo mundo gosta de entender as suas próprias emoções, que dirá dos outros. Mas eu acho que é muito importante, porque eu acho que isso nos faz pessoas mais sábias, evita que a gente entre ou que a gente continue em situações difíceis e nós aprendemos muito mais, nós crescemos muito mais quando a gente conhece as nossas emoções. Isso é algo que vai durar para a vida inteira, a gente vai aprender para a vida inteira, mas é algo que vale a pena ser aprendido. E aí, você tem inteligência emocional? Desses 5 gominhos, qual você acha que você
tá aprendendo a lidar e qual você acha que é mais difícil? Já tinha parado para pensar sobre isso? Muitas das dificuldades que a gente tem na vida é porque a gente ainda não tem a inteligência emocional ou porque ainda não desenvolvemos. Se você nunca tinha parado para pensar nisso, não tem problema. É só começar a partir de agora a se vigiar. E uma coisa que eu falo é que a inteligência emocional ela nos ensina a agir, porque nós geralmente reagimos. Se alguém nos faz alguma coisa que nós não gostamos ou que nós gostamos, a gente reage. A gente sorri, a gente fecha a cara, a gente grita, a gente chora, a gente briga, a gente vive reagindo. E a partir do momento que a gente tem inteligência emocional, a gente age, a gente escolhe o que a gente vai fazer a partir daquela situação que nos aconteceu. E aí é muito melhor, porque a gente evita conflitos e estresses desnecessários, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Lembra já de curtir esse vídeo. E eu quero fazer um convite para vocês. Se cada um aqui curtir esse vídeo e compartilhar em pelo menos uma rede social, eu tenho certeza que mais pessoas vão ter acesso a essas dicas e o Dica para Hoje vai crescer, que a minha meta pro ano que vem é continuar crescendo como a gente já conseguiu nesse ano. Então se você puder me ajudar, eu gostaria muito que você curtisse, deixasse seu comentário, compartilhasse, interagisse, para que a gente continue junto, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao Dica, tá bom? Um beijo e tchau!